E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo, ao nosso canal. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais abrangente, um pouquinho diferente. É um vídeo que eu estou há algum tempo já querendo fazer, que eu queria dar uma panorâmica com relação à automação residencial. É um tema que eu tenho me aprofundado bastante, eu tenho me dedicado bastante, tenho trabalhado bastante nele. E eu acho que chegou o momento da gente fazer uma boa de uma avaliação com relação à automação residencial nos nossos dias. Tá? Então, para isso, o que eu queria fazer? Eu queria falar um pouquinho a respeito do surgimento dos componentes eletrônicos que, na verdade, começaram a condicionar o surgimento da automação residencial. Queria contar um pouquinho, então, da história da automação residencial. Depois eu queria falar um pouquinho a respeito da minha história como arquiteto, meu envolvimento com a automação residencial, tá certo? Eu queria falar um pouquinho a respeito do momento que nós estamos vivendo hoje, o que é que a automação residencial hoje em dia propõe, tá certo? Eu queria aprofundar um pouquinho nisso e queria chegar também dar algumas dicas com relação ao mercado de trabalho, como é que hoje as pessoas estão atuando no mercado de automação, quais as oportunidades que você tem para trabalhar com automação residencial. E no final eu queria dar algumas recomendações, dar algumas diretrizes, obviamente que dentro da minha visão, da minha modesta visão da automação residencial, aquilo que eu acredito que no momento seria um caminho bastante seguro para você trilhar na automação residencial, tá bom? Se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, clica aí no inscrever-se. Se você, ao final, gostar desse conteúdo, dá o positivo, dá o polegar para cima e clica no sininho também, para receber sempre as novidades daquilo que a gente vem postando, tá bom? Vamos então partir aí para esse vídeo. Eu estou aqui com o Andrei, que vai me ajudar a criar, a lembrar, né, desses itens. Ele vai, de alguma maneira, estar interagindo comigo aqui durante essa produção do vídeo. E nós vamos passar, então, para esse primeiro item, que seria eu tentar contar um pouquinho, de uma maneira bem resumida, a história do surgimento, de como nós chegamos hoje a estar com esse tema que é automação residencial, tá bom? Então vamos lá falar agora especificamente do primeiro item. Fala da história da automação residencial, como é que surgiu essa história de automação. Primeiro ela surgiu, e aí eu situaria nos anos 70, no início, na verdade, 1971, quando a Intel estava desenvolvendo o primeiro microprocessador, tá? Na verdade, a automação residencial ela já surgiu nesse momento por conta do surgimento do computador, do microprocessador e, mais especificamente, do microcontrolador. Então, eles praticamente surgiram ao mesmo tempo, simultaneamente. Existem até algumas versões, tem uma controvérsia com relação ao surgimento do primeiro microcontrolador, que inclusive aqui eu quero salientar, quero chamar bastante atenção, porque ele realmente é que é a base daquilo que a gente conhece hoje como automação residencial, é o microcontrolador, não é o microprocessador. O microprocessador é a base dos computadores, tá? Como o próprio nome diz, o objetivo dele é processar os dados. O microcontrolador já é como se fosse um computador completo num chip único. Lógico que com um poder de processamento bastante menor, mas com uma capacidade de interagir com o mundo analógico muito maior do que o microprocessador que deu origem aos controladores. Então, surgiu, na verdade, ali em 1970, 71, o primeiro microprocessador junto com o primeiro
microcontrolador. Alguns atribuem à própria Intel a criação de ambos, ali no mesmo momento. Mas eu prefiro acreditar na versão daqueles que dizem que foi Gary Boone, que era um engenheiro eletrônico da Texas Instruments, que começou a desenvolver um projeto semelhante ao da Intel, desenvolvendo um microprocessador, mas acabou descobrindo então um microcontrolador, que inclusive foi o chip que deu origem a todas as calculadoras eletrônicas que surgiram na época. Eu lembro bem, eu sou da época, não sei quantos estão assistindo aí que lembram, mas tinha a HP, que era bala, e tinha a Texas. Eu tive uma Texas Instruments. Ela era praticamente uma precursora dos computadores. Os computadores existiam só os grandes computadores, os mainframes, porque os microcomputadores surgiram só nos anos 80, tá? Mas aquelas calculadoras eram umas preciosidades. Elas eram praticamente idolatradas no mundo da tecnologia na época. E Texas Instruments era um grande nome. Então, para mim, foi Gary Boone mesmo que descobriu o microcontrolador e começou a usar nessas calculadoras da época, e daí para cá o microcontrolador começou a avançar, utilizar espaço em praticamente todos os eletrodomésticos, tudo que você conhece hoje, que tem botão que você aperta, tudo isso conversa com o microcontrolador. O que seria então um microcontrolador? Se a gente parar um pouquinho para analisar de uma maneira bem simplificada, né, como eu já falei, ele é como se fosse um computador que conversa com o mundo analógico. Então, o que seria então um microcontrolador, na verdade? Seria um computador programável, tá? Lembrando que o computador ele é programável e ele tem essa capacitação de estar emitindo comandos para o mundo externo, para o mundo real, através das suas portas de comunicação, que são as GPIOs. Quem conhece um pouco de automação hoje, quem conhece um pouco de microcontrolador hoje, as GPIOs são famosíssimas, que são justamente as portas de entrada e saída de comunicação. É como o microcontrolador conversa com o mundo exterior, tá? Então, hoje em dia, os microcontroladores estão em todos os automóveis, em todos os eletrodomésticos, tá? E ele, desde aquela época, já comandavam as calculadoras, depois eles começaram a progredir, e quando foi no ano de 2000, em que surgiu essa febre do Wi-Fi, surgiu uma necessidade de que os microcontroladores começassem também a navegar e trafegar e fluir nesse ambiente do Wi-Fi, que até então não acontecia. Primeiramente, eles eram componentes isolados. Eles existiam dentro dos eletrodomésticos, mas eles não comunicavam com mais nada, só com o eletrodoméstico em si. Era como se fosse uma comunicação programável entre nós, os seres humanos, né, através das interfaces humanas, que no caso seriam os teclados e as telas, né, de visualização dos resultados. É como o microcontrolador trazia informações daquilo que a gente estaria fazendo com eles, tá? Exemplo, o micro-ondas, é um exemplo bem fácil da gente entender. Ele tem várias funções, descongelamento, níveis de potência, de energia, o timer, o próprio relógio, né? Tudo isso é programável, tudo isso é definido através da interface humana, e ele traz para nós, e ele aciona ali os componentes elétricos, né? Ele cria uma interface entre o mundo eletrônico, através do acionamento humano pelas interfaces, e ele acaba
automaticamente, em função do algoritmo criado da programação, lembra que as portas de PIO são programáveis, ele começa a comandar, então, esses dispositivos elétricos. Ô Luiz, você está falando, então, que, por exemplo, no micro-ondas, o coração desses comandos, da tela, do teclado, é a microcontroladora. É isso que você está falando, né? Exatamente. Microcontroladora é quem gerencia o que sai do teclado para, na verdade, a função elétrica do aparelho. É ela que transforma o comando ali, dado, para a execução no mundo elétrico. Exatamente, exatamente. O microcontrolador é que possibilita essa programação e essa interação nossa, humana, através das interfaces, que no caso, a mais conhecida no caso do micro-ondas é o próprio teclado, para que ele execute as funções desejáveis. Diferente do microprocessador, que você tinha mencionado. Exatamente. O microprocessador ele precisa de vários periféricos para funcionar, né? Para ele se transformar em vídeo, em áudio, ele precisa de outros componentes, de outras interfaces. Ele em si não toma ações. Exatamente. Mas a microcontroladora que executa ações no mundo analógico, no mundo real. Aí você estava falando então que quando surgiu essas redes wireless, o Wi-Fi, como é que fez essa... Então, vamos retomar essa parte que foi o avanço natural do microcontrolador. O que aconteceu? Num primeiro momento ele andava isolado dentro dos eletrodomésticos. A partir de um determinado momento, criaram um dispositivo, e o mais famoso desses dispositivos é o tal do Arduino, que também é música no ouvido de todo mundo que estuda um pouquinho de automação. Foi o primeiro dispositivo que tinha em si um microcontrolador, e explorava os recursos do microcontrolador e, em paralelo, criava uma comunicação do controlador, do microcontrolador, com uma rede local, com uma LAN. Então, o que aconteceu? Houve uma expansão do alcance de ação do microcontrolador através de uma rede local. Então isso já foi um avanço tremendo. E aí, no meu entendimento, surgiu na mente privilegiada de alguns poucos o conceito da automação residencial, principalmente voltada para a iluminação. Então, a maioria dos componentes de automação que surgiram no começo, os primórdios da automação, e eu até me lembro, eu vou falar um pouquinho sobre isso, da minha história na automação, daqui a pouco. A maioria desses sistemas eram os que a gente hoje conhece como sistemas cabeados, tá certo? Que a comunicação entre eles, toda a comunicação entre a interface humana e esses microcontroladores que acionavam, na verdade, interruptores ou relés que acionavam lâmpadas, iluminação, eles vieram substituir os interruptores num primeiro momento. Foi essa visão que essas pessoas tiveram para a automação residencial. Então, criaram componentes que, associados a relés, que interrompiam o circuito, que eram switches, verdadeiros interruptores, tá? E esse sistema de rede, eles conseguiam estender o alcance do microcontrolador para um ambiente maior, de uma residência conectada ou cabeada através de um sistema de rede, um sistema LAN local. Luiz, o relé, quando você diz relé, o que você quer dizer com relé? Relé é um componente básico da automação. É um componente que a gente pode até mostrar no vídeo. Eu tenho muitos vídeos no canal que apresentam o funcionamento de relés. Tem vários tipos de relé, tem vários tipos de placa que varia com o número de relés. Relé, na verdade, nada mais é do que um contato, a criação de um contato, como se fosse... O melhor exemplo, para quem conhece um pouquinho de elétrica, é fazer uma comparação dele com um interruptor
paralelo. Interruptor paralelo. Quando o interruptor paralelo está descansando, um lado dele está aberto e o outro lado dele está fechado. Sim. Todo relé, ele tem um lado que é o NO, que é o normalmente open, ou NA, normalmente aberto, e o NF, normalmente fechado, ou NC, em inglês, normalmente closed. Como ele é uma bobina, que é acionada justamente por uma carga elétrica disparada pelo microcontrolador, que é o coração do negócio. Que é o coração do negócio. Quando essa bobina está sem eletricidade e a mola dela tá em descanso, o que acontece? Ele está no estado de latência, o relé. Então, uma porta está aberta e a outra porta está fechada. É um pino do meio que é o comum, vai para um lado ou vai para o outro. Exatamente, como se fosse um interruptor. Você inverte aquilo, acionou a bobina, o que é normalmente aberto fecha e o que é normalmente fechado abre. Então ele praticamente muda o status do relé. Do que está passando ali pelo relé, né? Exatamente. Ou você corta uma energia, ou você faz a conexão, faz um curto. Entendi. E aciona, permite a passagem da energia. No circuito elétrico, então, liga ou desliga, uma lâmpada através de um relé. Entendi. Os relés, dependendo da amperagem, conseguem, né? Você consegue conectar esses cabos de 1,5, 2,5, até para tomadas, você consegue interromper circuitos de tomada também. Então, o relé é um elemento básico na automação residencial. Ele é fundamental na automação residencial, né? Para controle de energia elétrica, de iluminação, basicamente. Lógico que a automação residencial está muito mais ampla, né? Ela controla eletrodomésticos através de raios infravermelhos e de raios de radiofrequência, que é uma coisa que depois a gente pode entrar mais profundamente. Mas o que eu estou querendo colocar? O momento aí da evolução da automação residencial, ela passa por essa automação cabeada, que acabou virando um padrão de automação. E é uma coisa tão complicada de você instalar numa residência que você tem que começar o processo junto com a infraestrutura elétrica, porque ela muda o desenho do projeto elétrico da residência. Então, com isso, as primeiras automações residenciais, os primeiros projetos de automação residencial que eram exclusivamente cabeados, né? Muito embora até hoje ainda resista essa tecnologia, eles eram caríssimos, porque tinham que ser feitos de uma maneira, era muita informação técnica, e a formação dos profissionais que iam depois fazer a programação desse sistema era uma coisa que envolvia muito conhecimento, muito conhecimento. Ô Luiz, você mencionou que você começou a ter contato, né, com a automação. Como é que foi isso daí, né? Quando que você primeiro viu? Deixa eu só concluir, André, a gente ainda está naquele tema da história. Ah, legal. Lembra que eu estou falando agora um pouquinho a respeito da parte do momento em que o microcontrolador começou a funcionar em rede LAN, rede local. Só que tem um momento aí que é importantíssimo na história da automação, que inclusive é o que determinou o momento que a gente está vivendo hoje, e a tendência principal, que a gente vai chegar lá nesse vídeo, eu pretendo falar um pouquinho no final das tendências, é o surgimento em 2014 de um componente também hiper conhecido no mundo da automação, daqueles que estudam e que desenvolvem componentes de automação, que é o nosso famoso ESP8266, tá? Que também é uma joia da tecnologia, tá? O que é um ESP8266? É o Arduino, em termos, que ligou o microcontrolador com uma rede LAN. Só que o que ele fez? Ele ligou o microcontrolador com uma rede Wi-Fi. Então, meu amigo, imagina, você já pensou, já descobriu comigo. E é um componentezinho
porreta de bom, porque o alcance dele é bom, a estabilidade dele é tremenda. Para vocês terem uma ideia, atualmente ele é a base de toda a automação wireless. É o ESP8266. Seja através de conexão direta do Wi-Fi basicão, que é o que a gente conhece, 2.4 GHz, tá? Ou seja, o 2.480, que é o Zigbee, o Z-Wave ou mesmo o Bluetooth, seja qual for o sinal de rádio Wi-Fi que você joga no ar, tá certo? Você vai chamar de uma conexão wireless ou Wi-Fi, tá certo? Ele trabalha com o ESP8266 como base, principalmente o Wi-Fi básico, não tanto o Zigbee e o Z-Wave, mas basicamente a conexão Wi-Fi. Então, com isso, eu acho que a gente chega no momento atual da história, tá? Porque saiu aí o ESP32, que é um melhor, tem mais portas de comunicação. Existe o Raspberry Pi, que também é praticamente um computador, né? Mas que tem lá as portas de PIO também, como o Arduino e como o próprio ESP8266, é um componente bastante mais poderoso do que o ESP8266, mas é engraçado que eu acho que a namoradinha do mundo da automação é o ESP8266, porque tem muita gente, a gente aí ouve falar de quase 100 mil componentes desenvolvidos no mundo inteiro voltados à automação residencial, tem como base esse ambiente do ESP8266, o componente básico da criação desses fabricantes e produtores. E você está falando então isso que esse ESP aí é utilizado tanto pelas pessoas que gostam de desenvolver, né, usar, porque pelo que eu estou entendendo, o Arduino ou o ESP266, ele é utilizado tanto na automação quanto em diversas outras áreas, como robótica ou domótica. Sim. O microcontrolador, ele é usado em domótica. Domótica é a própria automação. Sim. A robótica, sim, controlando máquinas. Em drones é utilizado também? Não. Em drones também é uma comunicação semelhante. Tá. Tá? Mas é basicamente o mesmo o mesmo princípio. Do microcontrolador é que faz ali a atuação dos motores, das hélices, é o mesmo princípio. E essas grandes empresas que comercializam sistemas de automação para instalação de altíssimo padrão aí em residência de luxo, tudo, também a base é o microcontrolador. Muitos desenvolvem as suas placas, até porque o interessante disso é que é uma tecnologia conhecida como de código aberto. Sim. Qualquer um pode fabricar um ESP8266. Tem vários fabricantes que usam esse microcontrolador e criam suas placas. E muitos fabricantes desenvolvem também ou esses sistemas de automação cabeados, que usam um microcontrolador associado com uma interface de rede local, ou o microcontrolador associado com uma rede Wi-Fi. Legal. Também. Então, eu diria, sem medo de errar, que praticamente 100% dos produtores de automação residencial hoje têm como base esses microcontroladores associados com o sistema de rede, ou seja ele local, ou seja ele sem fio. Resumidamente é ou o ESP266 ou uma variação dele, vai. O ESP266 é um conjunto específico de um microcontrolador com... Que já é uma rede, já conecta numa rede Wi-Fi. Wi-Fi, tá. Exatamente. Mas num sistema, por exemplo, cabeado, então ele é um microcontrolador ali. É o mesmo microcontrolador, só que em vez de ter interface Wi-Fi, tem interface LAN. Sim. De conexão local. E isso que gera os sistemas, inclusive nós já instalamos, né? Inclusive uma empresa que nós trabalhamos durante muito tempo tinha uns sistemas que a gente chamava de híbrido,
que trabalhavam em conjunto. Tinha uma parte que podia ser cabeada e quando você não tinha condições de esticar os cabos, você então partia para o wireless e ele entrava junto e para o usuário final era transparente, porque praticamente não tinha diferença nenhuma, porque no frigir dos ovos, menos para as redes cabeadas, né? E aí é que entra uma outra coisa assim que às vezes me irrita, ouvir as pessoas falando que a boa automação é a cabeada, porque não tem delay. Isso é uma bobagem, porque para você controlar uma automação cabeada, você precisa de um celular, pô. E o celular está pendurado numa rede Wi-Fi, pô. Então, no final das contas, a comunicação é Wi-Fi, pô. Se a tua internet é... Eu te falo, mas aí é local e não tem nuvem, que é outra polêmica. Os caras falam que nuvem é ruim. Meu amigo, assistente de voz hoje não existe sem nuvem. Não tem como você fugir da nuvem. Mas isso aí é um assunto para um próximo capítulo, né, Andrei? Então, entra aí que eu estou Minha história. Minha história, eu como arquiteto tinha um cliente que hoje é um parceiro meu, virou sócio, né? A gente se afinou tanto que eu construí uma casa para ele, depois a gente acabou construindo uma casa juntos, etc. É o Júnior? É o Zé Henrique. Zé Henrique, se estiver me ouvindo aí, um abração aí para o parceiro, somos amigos até hoje. Graças a Deus, pessoa boníssima, seríssima, honestíssima, pessoa assim, acima de qualquer suspeita, amigão. Mas ele inventou esse negócio de automação na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar disso, como arquiteto. Deixa eu entender, você formado em arquitetura e urbanismo, certo? Sim. Mas você não era leigo, tá certo? Na questão de informática. Não. Conta um pouquinho antes disso. Você se formou quando em arquitetura? Então, tem um vídeo no canal de abertura que eu conto um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em arquitetura em 1980 e fui morar no Canadá. Foi quando justamente nos anos 80, em 1981. Quando estava começando. Surgiu o PC. Eu estava lá. Era o XT, né? Estava lá, o 086 que eles chamam, né? Porque depois do XT já veio o 286, 386, 486 para até entrar na linha Pentium e chegar no que está aqui. Mas eu vi o XT, que era o primeiro de todos, surgir, eu estava lá. E eu voltei trazendo um computador de lá, para aqui para o Brasil. Então eu já programava, eu já tinha linguagem lógica de BASIC, eu já fazia programação naquela época. Sendo arquiteto... Sendo arquiteto. Você já estava envolvido com a tecnologia. Sim, com certeza. Tanto que quando esse cliente me lançou esse desafio, e pela primeira vez aqui, ó, só entre nós, não espalha para ninguém, porque é uma vergonha eu como arquiteto, se bem que já faz um bom tempo. Já vão fazer aí uns 10 anos para mais, talvez, dessa primeira experiência. Deve estar beirando aí os 10 anos para mais. Eu nunca tinha ouvido falar em luminotécnico. Quando o cara da automação, que ia instalar automação na casa dele, que ele tinha contratado, me pediu o projeto, eu como arquiteto, para apresentar para ele o projeto luminotécnico, primeira coisa que eu fiz, Google nele. O que é luminotécnico? Ah, tá bom, pode deixar comigo. E fui para o Google. Aí estudei, descobri o que era. Aí apaixonei. Apaixonei pela automação, apaixonei pelo luminotécnico. Eu que já fazia programação em computador, eu conto um pouquinho da minha história lá. Eu tenho muita experiência nessa área, né, de computação também, mas me apaixonei. E como arquiteto, então, eu comecei a vislumbrar ali uma área de bastante interesse. Eu costumava dizer que eu só permaneci na arquitetura por conta do AutoCAD, por conta da automação, né? Do projeto, né? Em si, né? Mas, na verdade, eu realmente me apaixonei ali naquele momento pela automação. E eu me apaixonei tanto que eu me envolvi com uma pessoa que estava instalando ali a automação e eu acabei aprendendo tudo aquilo, acabei então fazendo curso depois de automação e me tornei integrador em automação junto da Legrand,
Essa automação que tinha lá na casa era... Já era wireless. Ah, já era Já era wireless. Foi uma das primeiras automações que eu conheci e talvez que da história do Brasil em automação, que foi desenvolvida pela SMS, que é uma empresa conhecidíssima, que cria esses no-breaks, estabilizadores. Eles vieram com essa linha de automação, tá? Estava sendo vendida no Brasil, era uma fortuna. Pra você ter uma ideia, uma caixinha com os componentes de automação era o preço de um carro, zero. Caraca. Chegou lá, o Zé Henrique comprou aquilo lá, eu olhei, meu Deus do céu, componentes de automação. No fundo, né, voltando ali, era um microcontrolador. Era um SP8266. Alguns relés, no final das contas. Na verdade trabalhava em Zigbee, já trabalhava em Zigbee na época, que é uma outra faixa do Wi-Fi, específica também. Tem lá suas vantagens e desvantagens, mas já era Zigbee, era sistema Mesh também na época, era uma boa tecnologia também. Como assim? Porque os componentes, eles trabalhavam em rede entre si e um transferia o sinal pelo outro para o terceiro, que é o princípio do Twib hoje, que é a rede Mesh de Wi-Fi. Ah, sim. Na verdade, de provisão de sinal. Na época era interação dos componentes, alcance. Todo dispositivo, então, pelo que eu estou entendendo, um comunicava com o outro para chegar até uma central ali, né? Exatamente, Entendi. exatamente. Que era o tal do micro PC. Mas aí você fez essa casa aí, então, essa obra? Então, na época, quem fez foi a pessoa que ele contratou, mas a pessoa acabou não terminando. Não terminando, eram aqueles que o pessoal da Legrand chamava de milagreiro. Ah, sim. Eram os caras que se lançavam no mercado, né? Mas não tinham conhecimento suficiente. Então, no final, eles chamavam lá os técnicos da Legrand para fazer a parte da programação, que cá entre nós era complicadíssima. Quem conhece aí, eu devo ter alguma coisa no canal que fala sobre o eViewer e o GUI-Design. Toda a programação da interface do usuário no celular, toda feita na unha mesmo. Você tem que criar linha de comando por comando. Aí você está falando já do aplicativo. Do integrador, do aplicativo, exatamente. Como criar ali o aplicativo para o cliente utilizar. A interface que vai no tablet, que vai no celular, era toda criada na unha, você tinha que sentar e fazer a programação daquilo tudo. Aí eu me aprofundei, cheguei a fazer e tal. Mas é aquela velha história que às vezes a gente fala, não adianta você querer reinventar a pólvora, tá certo? Se ela já foi inventada, então compra e usa. Então é o que está acontecendo hoje em dia. Tem coisas que não vale mais a pena você dedicar o seu tempo para desenvolver, porque alguém já desenvolveu, já otimizou e já disponibilizou. Sim. Então, hoje que nós estamos vivendo é essa situação. Tem muitas empresas de automação, milhares de empresas de automação. Você, então, trabalhou um tempo com a Legrand. Você entrou, então, nesse mercado? Sim, eu me entusiasmei, me transformei em integrador da Legrand, aprendi, fiz os cursos. Na época eram cursos gratuitos, eles ofereciam porque eles tinham interesse em vender o produto. E o integrador era o único meio deles colocarem os produtos dele no mercado. Ah, sim. Não vendia... Não tem como uma pessoa entrar numa loja, como é hoje em dia, né, que é o do it yourself. Sim, tem muito, né? Agora está essa tendência indo para o do it yourself, mas na época não. Você quer automação, você tem que pegar uma empresa. Então o integrador, ele vendia ali o peixe e ainda cortava esse... E as empresas faziam uma filtragem que é para escolher os seus integradores, porque a imagem da empresa ia através dos integradores, então era um negócio bastante sério. Era uma seleção muito forte que eles faziam, era uma peneira fina mesmo, para poder ter os integradores no final, que estariam então oferecendo o produto dessas empresas. Isso tudo está acabando, né? Porque com o advento da internet das coisas e do it yourself, né,
Hoje a tendência é que cada vez mais o usuário final seja o seu próprio administrador, seja o próprio desenvolvedor. Mas vamos lá, hoje você não trabalha com a Legrand. Não. Como é que você saiu da Legrand? O que você fez para chegar até aqui? Qual foi esse seu processo? Então, aí teve uma coisa interessante, Andrei, porque eu como arquiteto, foi uma coisa difícil para mim, foi um drama muito intenso para mim, porque de um lado como arquiteto e de outro lado como integrador da Legrand, sem querer falar mal da equipe da Legrand, dos produtos, nada, mas eu não conseguia indicar aquele produto e representar aquele produto. Eu entendo porque você não estava só do lado ali de quem instala e tenta vender, você também estava do lado de quem quer comprar, né? Exatamente. E como eu estava com a intenção de entrar nesse mercado de automação, eu estava muito cuidadoso e zeloso, porque o meu mercado de trabalho é, vamos dizer assim, uma aldeiazinha, né? É uma vila, é um vilarejo, é um condomínio praticamente, né? Nós estamos aqui na Riviera de São Lourenço e para você entrar nesse mercado até nem é muito difícil, mas para você permanecer é difícil, porque se você pisar na bola, a notícia espalha rápido e você é excluído do mercado facilmente. Então, qual era meu problema na época? Eu vou instalar um sistema desse, caríssimo. Sim. Então, primeiro ia ter a dificuldade de manter em estoque para reposição. Mesmo que eu conseguisse manter estoque para reposição, o que eu poderia fazer? Aí vai ter que dar um corte porque essa câmera aqui parou. Ah, deixa. Tá. Pode continuar. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com receio, principalmente com relação aos sistemas cabeados, que se desse um problema no quadro de automação central, você ia perder o comando da casa toda. Então eu comecei a me imaginar, na época do Réveillon, em que aqui há um afluxo grande de pessoas para cá, o número aumenta demais, e as pessoas todas nas suas casas. Queda de energia, oscilação de tensão. Pronto, dá um problema. Aí quem que vão chamar? A Rai Wi-Fi, obviamente. E aí a Rai Wi-Fi vai ligar para quem? Para a Legrand, que está em férias coletivas. Quer dizer... Eu falei, então vai ser complicado. Aí é que eu parti para o desenvolvimento, para o canal e para algumas coisas que tem alguns seguidores nossos do canal que apreciam, que foi justamente a geração de um produto próprio da Rai Wi-Fi, tá certo? Qual que era o grande segredo desse produto? É que o relé trabalhava em paralelo com o sistema tradicional da casa. Então, mesmo que houvesse uma queda no sistema de automação, a pessoa continuava acionando os componentes através do seu interruptor normal de parede. Nada mudava, né? Nada mudava. Foi uma solução. Foi uma solução, chegamos a instalar alguns sistemas com bastante sucesso, ganhamos alguns clientes com esse tipo de sistema, apesar que era ainda um sistema trabalhoso, ainda era feito em cima da interface do GUI Design, do iViewer. Ah, sim, você ainda tinha aquele processo todo do desenvolvimento do aplicativo. Todo. Era uma programação própria nossa que nós desenvolvemos no próprio ESP8266 também, que já era um sistema wireless também. A programação era criada por nós também, era transferida ali o firmware para o ESP8266 e todo o comando era feito através da interface criada pela... Isso é legal depois mostrar, né? Se tiver nos arquivos aí, colocar lá a foto do primeiro dispositivo que você fez. Sim, eu tenho. Faz parte da história nossa.
E aí de lá para cá nós tivemos outras opções de mercado, conhecemos uma outra empresa chamada Neo Control, que foi uma empresa bastante parceira nossa. A Neo Control, ela é uma grande empresa, não é? Então, era uma empresa também nacional, Sim. criada por um brasileiro aqui, o Gabriel, que inclusive se tornou amigo nosso, e desenvolveu uma teteia, porque o componente de automação da Neo Control, o Wi-Fi deles, que era um microdimmer, era uma teteia. Lindo. Lindo, sabe, uma coisa assim admirável. E ele vendeu depois para um grupo, o grupo Sonf, que é um grupo francês, muito grande, Sim, multinacional. É que eu conheço. Sonf é de motores, De motores, de cortina, Sim. protocolo de comunicação de radiofrequência próprio, proprietário de cortina, etc. e tal. O que aconteceu? A Sonf veio para o Brasil e encerrou as atividades da Neo Control, enquanto nós éramos integradores da Hi Wi-Fi. E assim, zerou o nosso fornecedor. Aí o que aconteceu? Vamos buscar outros. Nós tínhamos muita experiência e um potencial enorme de mercado e capital, inclusive para atender às exigências de qualquer empresa grande de automação do Brasil. Pense aí numa Control4, numa Creston, numa Cenário. O que você imaginar em termos de nome de automação no Brasil, a gente tinha condições, inclusive, de criar showroom, o que quisesse. Sim, mas você já estava enxergando essa tendência da automação partir para o wireless, né? No frigir dos ovos, nós chegamos até a contatar algumas dessas empresas e já iniciar o processo de credenciamento para treinamento, mas acabamos optando pela tendência atual, que é isso agora que eu gostaria de estar falando. Tem que chegar no tempo de hoje. Tá. O que a Hi Wi-Fi hoje propõe em termos de automação residencial? Qual que é o nosso carro-chefe? Tá. Peraí, Qual foi a nossa opção em termos de automação residencial? Hoje você diz que tem muitas empresas, né? Que nem você mencionou, Control4, a Lutron também é uma empresa legal que eu conheço. Agora, o que essas empresas oferecem de solução? Elas têm um sistema cabeado ainda? Ou tem... Olha, eu não conheço profundamente todas as empresas e todos os seus produtos. São inúmeras. Inúmeras, tá? Mas eu conheço profundamente sistema cabeado, porque eu fiz o treinamento da Legrand do My Home e eu sei do que se trata. E é basicamente voltado para iluminação. Sim. E mais especificamente liga e desliga. Sim. Tá? Tem uma boa parte de dimerização também, mas o forte daquela automação que eu conheci profundamente era justamente a parte de on-off, de iluminação. Tá? Legal. Não conheço profundamente, mas uma coisa eu sei, se você for falar em termos de cabeado, hoje em dia, você vai ter que partir para uma transformação radical na infraestrutura das residências para poder receber essas centrais de automação. Tá, se você pegar um cliente, por exemplo, né? Vamos lá, eu tenho um cliente ali que ele quer fazer automação na casa dele. Aí, pô, legal, qual que é o estágio da obra da sua residência? Ah, minha casa está pronta. Eu não indico cabeado. Impossível. Impossível. Quer dizer, impossível não é, mas o gasto para você vai refazer a elétrica, sim, praticamente refazer a elétrica, porque é um quadro central onde todos os retornos de toda a iluminação chegam. Então, se isso não for feito na fase da infraestrutura da casa... Tá, eu conheço um pouco de elétrica, eu sei que, por exemplo, de um ponto de luz, né, vai esses pendentes atrás de você aí, o fio de energia dele só tem que chegar até ali o interruptor, tá certo?
Onde está a fase, exatamente. Isso, e o neutro corre por cima. Tá. Você está falando que no sistema cabeado, ele não vai para o interruptor, ele não. tem que ir lá para o quadro de luz. Exatamente, todos. Todos os fios de iluminação, todos têm que ir lá. Todos. E os interruptores, na verdade, são pulsadores, tem que trocar todos os interruptores da casa por pulsadores, e eles comandam um cabo bus de 4 vias, codificado. Nossa, então é mó trâmite. É. Pra fazer o cabeado verdadeiro é esse. Tá. É interessante, por exemplo, se você tivesse outro cliente, então, e chegasse ali e falasse, ó, a minha casa tá... Eu tô fazendo a fundação ainda. Então, nem assim, André, eu indicaria o cabeado, vou te explicar por quê. Tá. E aí entra já um pouquinho da minha recomendação, uma coisa que eu já estou... Como aconteceu com a nossa empresa com relação à Neo Control, eu vejo no futuro muito próximo despencar o preço da automação no mercado. Você está falando dos produtos em si, do dispositivo. Exatamente, e consequentemente a oferta. Hoje, se você for falar numa faixa de 10 mil a 30 mil reais, é o básico para você fazer a automação de uma casa. Ao passo que uma automação, se você for fazer cabeada, 150 mil reais no mínimo. Para fazer a mesma coisa. Para fazer o mesmo efeito final. Então... E até, às vezes, pior, dependendo do sistema cabeado. Sim. Agora, isso não é o pior de tudo. O pior de tudo é isso que nós experimentamos com a Neo Control. É a obsolescência. Você transforma uma casa inteirinha em função de um sistema central de automação que daqui a 3, 4 anos é considerado obsoleto e não tem mais reposição no mercado. Você já teve alguma experiência de algum cliente de ter, por exemplo, um sistema obsoleto? Nós temos vários chamados das pessoas que têm os sistemas cabeados implantados, que começam a apresentar defeito e chamam a gente. Aí a gente vai curioso, até para saber o que é que está acontecendo. E a pessoa apresenta o sistema, a gente identifica o fabricante, normalmente são essas marcas grandes que chegaram lá, venderam o seu produto, só que o que acontece? A primeira orientação que nós damos, olha, não é uma automação que nós instalamos. Assim. Por que você não entra em contato com a pessoa que te vendeu, com a empresa que te vendeu? Ah, já tentei 200 vezes, não vem ninguém resolve meu problema. Poxa. É o que a gente ouve. E a solução, por exemplo, foi instalado então um sistema cabeado na casa e 150 pau aí? Se você não conseguir acionar quem te vendeu o produto, não se iluda, você vai ter que arrancar tudo e fazer de novo com outro. Se ainda quiser automação, o problema é esse, né? Que o escudo... Não, e que não volta. É complicado você voltar para o sistema normal. Ah, um cabeado você não consegue colocar... Você não consegue reverter ele para o tradicional. Meu Deus. Esse é o grande problema. Você tem que substituir por um outro sistema cabeado. Por isso, Andrei, que eu não recomendo como arquiteto. Eu não faria na minha casa, eu não faria na casa de ninguém. Você não fez para cliente? Por isso que naquele momento em que eu estava prestes a contratar uma dessas grandes empresas, eu desisti. Eu desisti e falei, eu não vou por esse caminho, porque eu sei que é o caminho da obsolescência, que a tendência não é essa, a tendência é o wireless, é sem fio, a tendência é o do it yourself. E hoje eu entendo, o que derrubou a Neo Control no Brasil foi a concorrência. Eles não tiveram como se manter no mercado. Sim. E me diz uma coisa, vamos lá, você teve a experiência, porque você trabalhou como integrador da Legrand e tudo mais, como é que era essa questão do seu lucro como integrador? Uma coisa é patente, o custo de equipamento dessas empresas que treinam integradores é altíssimo.
É tipo, para você hoje entrar no mercado, você vai ter uma margem de lucro de 20%. Em cima do produto. Em cima do produto. Instalado e programado. E olha, se conseguir. Se conseguir, porque a concorrência hoje é com a China. Ah, sim. Meu amigo, então, não tem para onde correr. Hoje é tudo made in China. Sim. Eu sou da época que era tudo made in USA. O pessoal até falava, se o made in USA pode usar que é bom. Hoje é tudo made in China, não tem para onde correr. Os caras estão abrindo o bico. Mas eu tô até aqui conversando com você porque você está fazendo uma grana pesada com automação hoje. Mas você não está fazendo com sistemas de... Por causa da habilidade que nós desenvolvemos, do conhecimento que nós desenvolvemos, da agilidade que nós temos na instalação, o tempo que é gasto em instalação em obra, que é pouquíssimo tempo. É mesmo? Pouquíssimo tempo que a gente usa. Qualidade dos componentes. Hoje, um componente feito na China, para citar um exemplo, Twib da Intelbras. Vamos falar um pouco de Intelbras que você vai entender. Twib da Intelbras é feito na China. É um sistema mesh que, se você for ver no frigir dos ovos, só tem o carimbão da Intelbras. Sim. Mas vem tudo de lá. Que legal. São 60 meses de garantia, 5 anos de garantia no Twib. Deu um problema, eles trocam na hora. 5 anos de garantia. Quer outra da Intelbras? Dá uma olhada na linha que eles estão lançando de automação no Easy da Intelbras. Eles estão entrando também nessa parte de automação residencial. Olha que legal. Meu amigo, não tem outra. É um clone da Tuya. Ponto. É mesmo? Eu provo. Eu provo. Tuya, o que é a Tuya que você está mencionando? Tuya é a maior empresa chinesa responsável pela maior nuvem de integração de automação que existe hoje. Caraca. No mundo. Simplesmente. Ela gerencia dispositivo de automação, é como se fosse um aplicativo, vai? Não. É mais do que isso. Você pode entrar no ambiente da Tuya como desenvolvedor e criar o teu próprio aplicativo para conversar com todos os componentes criados por eles. Você cria o teu produto, entra no site deles como desenvolvedor, eles vendem para você o ESP8266 com o firmware que você configurou. Olha só. E você vende o teu produto compatível com o sistema Tuya para o mundo inteiro. E são quase 100 mil componentes hoje no mundo inteiro que conversam com o sistema Tuya. E você está falando que a Intelbras... Aderiu. É Tuya também? Aderiu. Demorou um pouquinho. Nós aderimos antes. O sistema que você a Hi Wi-Fi já trabalha há uns 2 ou 3 anos com a Tuya. Com esse sistema. Instalando Tuya. Tá certo. A Intelbras resolveu agora. Copiou nós. Que legal. E qual que é a vantagem desse sistema que você está falando, então? 3 anos de garantia também nos componentes. Fácil instalação. Deixa eu fazer uma pergunta mais específica. Vamos... Voltado para o mercado do it yourself. Vamos lá. Você tem um cliente que está com a casa quase pronta, certo? Está lá a elétrica pronta, toda a iluminação da casa pronta, e ele chega lá e fala: ô Luiz, eu quero colocar 20 pontos de luz aqui, 2 ar-condicionados, o motor da cascata, o trocador de calor da piscina, quanto que você vai me cobrar e quanto tempo que você vai demorar? Mais ou menos, assim, para ter uma ideia. Dá para puxar um orçamento dos 40 mil. 40 mil nesse... 40 mil para o começo de conversa, e se eu tiver os componentes eu consigo instalar
2 semanas. Em 2 semanas? Em 2 semanas dá para deixar 40, pronto e funcionando. Você fecha um contrato de 40 mil em 2 semanas? Em 2 semanas dá para deixar funcionando. Todo esse sistema. E mais ou menos assim, para o pessoal ficar sabendo aí, eu também estou curioso, qual que é a sua margem de lucro em cima disso aí? Quanto que você ganha? Porque boa parte desse valor... Então, isso aí eu não vou abrir, o Andrei, porque é segredo Tá bom, é justo. de Estado, tá certo? Eu não posso abrir isso por uma questão comercial. Tá certo. Eu só vou abrir isso um dia, se eu realmente um dia me dispuser a compartilhar esse conhecimento que nós desenvolvemos na High Wi-Fi através de um tutorial qualquer ou de um curso qualquer que eu decida fazer. Nesse dia, então, eu vou entrar em minúcias com relação a esse tipo de coisa. Mas hoje não vamos dizer assim, comercialmente falando, não é aconselhável a gente falar de margem de lucro. Tá certo. Tá então, certo? Beleza. Não quer falar, tudo bem. Mas você recomenda então esse sistema? Um cara que está querendo começar aí, quer fazer automação, quer começar a fuçar com isso? Tuia. Para uma pessoa que tem uma fluidez, já tem uma boa fluidez nessa área, sem sombra de dúvida, é um dispositivo já do it yourself. Que ele vai conseguir fazer. Olha, bacana, hein? Sem sombra de dúvida. Lógico que tem ali os seus segredinhos, tá certo? Sim. Precisa de um bom conhecimento geral. Sim. Porque eu acredito que, como em todas as áreas, surpresas aparecem no meio do caminho, né? Sim. Tem ali um probleminha técnico, alguma coisa, né? Uma variação aí. Sim. Eu diria hoje, para finalizar, eu acho que a conversa tá seguindo para isso, né? Que gerou uma certa curiosidade com relação a ganho e tal. Eu diria que hoje o maior valor agregado na área da automação está no conhecimento, no know-how, muito mais do que no hardware ou do que nos componentes. Interessante. Então você tá? Quando você vende... Isso foi uma mudança de paradigma. Na automação cabeada, tipo 80% era produto. Você compra ali o produto. Estava na indústria. E aí o instalador... Ficava retido na indústria. E o instalador ia trabalhar aí com uma margem de 15%, 20% no máximo. Legal. Eu não vou dizer que hoje inverteu, tá? Mas hoje a margem do empresário da área de automação está muito maior se ele realmente adquirir e desenvolver o know-how necessário para isso. Nessa área do... Porque o valor agregado da automação residencial hoje está no know-how. No conhecimento, né? No conhecimento. Saber fazer que equipamento você vai especificar? Sim. Que equipamento você vai comprar? Que equipamento você vai instalar? Como você vai instalar da maneira correta para que ele funcione adequadamente? Que equipamento, em que situação você vai instalar? Tudo isso é conhecimento. E no final, como que você vai integrar esse equipamento? Como você vai fazer ele trabalhar em conjunto, um interagindo com o outro, que é para poder gerar a casa inteligente, Sim. que é a palavra de ordem da automação residencial. Hoje não é mais um interruptor remoto. Sim. Você não quer mais saber de acender e apagar a luz lá da... Inclusive acendeu a luz sozinha aqui, ó. Não sei se você reparou. Aqui você tem automação. Tem automação. Então eu coloquei... Eu coloquei na fase do crepúsculo, para já dar uma acendidinha aí, ó. Ah, que legal. Aí, ó. Olha só. A dimerização aqui, ó. Que legal. E aqui apaga e acende. Pelo celular.
Foi escurecendo ali dentro, acendeu já. Exatamente. Então, o conceito de casa inteligente, eu vi em algumas matérias aí em jornal, tudo mais, que as casas hoje até as janelas, elas respondem conforme o período do dia. Vento, chuva, luminosidade, e nem sempre são sensores instalados na própria residência. Ele interage com a IoT, com sites que disponibilizam condições climáticas. Então a internet possibilitou tudo essa gama de conhecimento que existe. Por isso, mais uma vez, que a automação cabeada local, que resiste à nuvem, tem a tendência de sucumbir e desaparecer. Tá sumindo mesmo. Não tem como você... Novamente vou repetir, falou de assistente de voz, fala de uma Alexa, Amazon, fala de um Google Home. Você instala Alexa também nas residências? Não, hoje é assistente de voz. Você tem que dar comando de voz em casa. Liga a televisão, desliga a televisão, acende essa luz, apaga essa luz, estou indo embora, estou chegando, vou dormir, toca a música. Você fala tudo, pô. Você fala. Vai levantar para ficar apertando o botão, chega. Isso já acabou, já passou. Você tem Alexa aqui também? Tem, mas nós desligamos para ligar a câmera. Ah, entendi. Então eu estou sem ela ali. Então eu estou com a câmera ligada na tomada. Mas tenho, Alexa, e não consigo viver mais sem ela. Não consigo mais viver sem Alexa. A verdade é essa. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, ó. Cara, que bacana, Luiz. Poxa, muito legal, hein? Tô deslumbrado com esse sistema aí. E o pessoal pode começar a entrar a fundo aí no sistema da Tuya, do Do It Yourself. Pode começar a instalar isso aí. Sim, olha, eu só não criei o aplicativo da Hi Wi-Fi porque eu não tive coragem de pagar os $3.000 que a Tuya cobra para você fazer, por exemplo, o que a Intelbras fez. Aquele Easy dela, aquele aplicativo Easy, sim, se você comparar ele com o Smart Life e com o Tuya Smart, você vai ver uma similaridade tremenda. E outros. Sim. Qualquer empresa hoje entra no site da Tuya e desenvolve seu próprio aplicativo, dá um nome para o aplicativo e pendura os seus componentes ali. Então, por isso que eu falo sem sombra de dúvida, é a maior nuvem de automação que existe hoje. Deixa eu entender, você está falando que a Intelbras usa o mesmo sistema que você usa, certo? Agora, a Intelbras não instala. Não. Ela vende integradores, né? Digamos assim. Ela procura vender para o cliente final já. Já vender para o cliente final. Para o cliente final. Na linha do it yourself. Só que o que acontece? Muitas pessoas têm muita dificuldade com o celular. É verdade. Tem muita gente que acaba não consegue conectar no Wi-Fi, né? Usa 10% da capacidade do celular. Sim. Não tem conceito de programação lógica para desenvolver uma casa inteligente. É onde entra esse novo integrador. Então, é um novo conceito de integrador. É um do it yourself que você vai prestar o serviço complementar àquilo que o consumidor final não consegue fazer. O produto em si está ali, o consumidor final consegue comprar, escolher o que não acontecia antes, mas ele não consegue instalar. Ele precisa de um expert ali. Se conseguir instalar, ele não consegue configurar, e se conseguir configurar, ele não consegue explorar todos os recursos disponíveis. Entendi. Ele precisa fuçar e conhecer muito. Volto a dizer, e com isso eu acho que dá para a gente encerrar, não sei se você tiver mais alguma pergunta, que está até escurecendo já, né? Está ficando até tarde. Eu encerro dizendo que a automação residencial hoje, ela 90%, eu diria, é conhecimento acumulado. Legal. É know-how, é conhecimento que a pessoa tem para oferecer e para poder criar uma solução adequada.
Maravilha. É o que eu diria. Olha, Luiz, está de parabéns, viu? Eu fiquei impressionado aí com a história toda, o que a automação passou, né, para chegar até hoje e essa maravilha que tem sido desenvolvida aí nas casas de alto padrão. E ó, você tem feito um trabalho excelente. Tem muitas casas já instaladas com esse sistema novo que a gente aderiu, que a gente desenvolveu, a tecnologia aí e aprimorou o conhecimento e está tudo funcionando, tudo estável. Legal. Nós estamos super satisfeitos com uma tranquilidade de oferecer esse tipo de produto para quem quer que seja, sem medo, sem medo. E temos clientes fiéis, como eu falei, temos com um condomínio de 12 casas. 12 casas? 12 casas, um condomínio de altíssimo padrão. Olha, eu fui contratado para fazer uma consultoria antes. E o que é igual você falou, você está ganhando para você exercer o que você conhece, não é nem tanto o produto. Não é mais o produto, é automação. Só o que você conhece. Migrou, já migrou. Sim. Foi uma mudança de paradigma na automação. Antes o caro era o equipamento, era o produto, era o nome, hoje não. Hoje é o conhecimento e a capacidade que você tem de transformar esses elementos em algo realmente de qualidade, que vá trazer realmente valor. Sim, agregar valor. Agregar valor ao imóvel. Que bacana. Pô, legal então, Luiz. Obrigado. Tá bom? Gente, é isso aí que eu queria estar falando aí. Agradecer também o Andrei aí que me ajudou a lembrar tudo aí. E pedir para você, se você não está inscrito ainda, né? Inscreve aí, ajuda o canal. Dá um polegar para cima, não custa nada para você e para nós é tão bom. Compartilha o vídeo, né? E clica no sininho para continuar recebendo as novidades. E fica ligado que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Estou super animado com o Andrei aí, a gente está com essa linha nova, com essa série nova de vídeos. E se Deus quiser vai ficar muito bom. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.